A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Esses dias eu andei fazendo alguns comentários, né, porque teve algumas coisas que aconteceram aí que me chamaram a atenção, então acabei falando sobre preconceito, né, são coisas que afetam diretamente a moral e os bons costumes e principalmente a palavra do Senhor, né? Porque o preconceito acaba ferindo a palavra do Senhor, porque Deus nos ensina a não fazer acepção de pessoas e principalmente, né? Não julgueis para não ser julgado. Ontem falei sobre o bullying, que também é um preconceito, sendo que é um preconceito mais agressivo, porque agride verbalmente a pessoa e alguns até chega a ter alguns tipos de agressões físicas, né? Como o caso dessa menina, dessa irmãzinha que sofreu que atiraram cascas de banana nela, né? E assim, os vídeos estão alcançando várias cidades, vários estados, que eu saiba aqui no Brasil, né? Não sei se alcança outros países, mas aqui no Brasil está alcançando vários estados. E assim, se você tiver algum assunto que você acha que vale a pena a gente conversar um pouco aqui, fale aí nos comentários para que a gente possa divulgar um pouco mais, né? Porque nós, como filhos de Deus, nós temos que falar sobre a palavra do Senhor e temos que expor nossas opiniões em relação a certos assuntos baseados na palavra do Senhor, para que as pessoas entendam, né, o que Deus fala sobre isso, né? Aliás, expor as nossas opiniões, não. Nós temos que expor a palavra de Deus referente a certos assuntos. Aqui a gente não fala de política, não fala de religião, a gente fala somente da palavra do Senhor, né? Eu sempre sou clara, eu sempre sou categórica em referente a isso, porque eu não quero que alguém comente aí, diga alguma coisa que eu esteja pregando algum tipo de religião, que eu esteja pregando política, porque o intuito do vídeo não é esse. O intuito do vídeo é simplesmente a leitura bíblica. Mas por que não aproveitar e falar coisas do cotidiano também que acontecem no dia a dia nosso, né? Para abrir os olhos também, principalmente na nossa juventude, porque a gente vê que a juventude está cada vez mais afastada da presença do Senhor e a gente precisa olhar e orar por ela, né? Porque a juventude hoje em dia, infelizmente, está muito afastada, né? E, inclusive, a inclusão social da juventude, assim, aliás, inclusão não, o convívio social, a juventude não tem mais, né? Eles não sabem mais lidar, conversar um com o outro, só sabe usar o celular para conversar, não tem o convívio, não sabe como lidar com pessoas, né? Só sabe lidar com máquinas. Então, nós, como filhos de Deus, temos sim que levar mais convívio para os adolescentes, para as crianças, né? As crianças que estão nascendo agora, porque cada geração que se passa é mais afastada do convívio humano, né? Você pode ver que as crianças hoje em dia, os bebês, eles já estão com os dedinhos ali, né, nos smartphones. Então, a nossa obrigação é ensinar esse convívio com as pessoas, né, e assim também poder levar mais a palavra do Senhor, para que desde pequeno já entendam e compreendam que devemos seguir os caminhos de Deus.
E agora a gente vai continuar na nossa leitura aqui, lembrando que a gente está no livro de Zacarias, e hoje a gente vai ver a visão do pergaminho a partir do capítulo 5. E outra vez me levantei os meus olhos, e vi, e eis um rolo que voava. E disse-me o anjo, que vês? E eu disse, vejo um rolo voando, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. E então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. E eu farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me, levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse, que é isto? E ele disse, isto é uma efa que saiu. Disse ainda, este é o pecado deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse, esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que saíram 2 mulheres que traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. Então, estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. As 4 carruagens, no capítulo 6. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentro 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me, estes são os 4 espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíram e procuravam ir por diante, para percorrerem a terra. E ele disse, ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias e de Jedaías, os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, faze coroas e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. Será sacerdote no seu trono e conselheiro de paz haverá entre ambos os ofícios. E estas coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para Rem, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão o templo do Senhor. Então vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. Isto sucederá assim,
se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor. E no capítulo 7, o falso jejum. Aconteceu no 4º ano do rei Dario que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do mês, que é Quisleu, quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem a favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência como tem feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitadas? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei como um vendaval por entre todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém ia ou vinha por ela, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Aqui falando do jejum, né? Não adianta fazer jejum se no seu coração tem maldade, né? Aqui Deus está falando exatamente sobre isso. Muitos procuram, muitos fazem jejum, fazem sacrifício, mas no seu coração está intentando o mal, né? Invejando o seu vizinho, tá oprimindo o pobre, e lembre-se que Deus esquadrinha o coração, né? É pelo coração, pela graça do Senhor que somos salvos. Ele esquadrinha o coração e é por aí que ele decide quem será salvo ou quem não. A palavra de Deus diz que obra não salva, que sacrifício não salva. Deus prefere aquele que segue seus mandamentos, aquele que tem coração puro e reto, do que sacrifícios. E o jejum é um sacrifício. Então, se você tem o seu coração amargo, o seu coração duro, Deus não aceitará o seu jejum. Então, primeiro purifique seu coração, né? Se você tem dificuldade em tirar esse ódio do coração, em tirar esse peso do seu coração, essa angústia, então pede para que Deus transforme o seu coração, porque Ele tem poder para isso. Você só precisa permitir que ele faça, porque ele não entrará em sua vida se você não permitir. Então, dê essa oportunidade a si mesmo. Deixe que Deus transforme a sua vida. Deixe que Deus purifique seu coração. Ele tira toda a amargura, ele tira todo esse ódio, ele transforma esse ódio em amor. Ele enche o seu coração do amor e bondade que ele tem. Ele tem todo o poder para fazer isso. Permita que você possa fazer parte do plano de salvação. Ele adoraria que você pudesse fazer parte. Basta você querer. Deus está com a mão estendida para você. Então estenda a sua também em direção a Ele. Permita que você possa fazer parte do reino de Deus. Ele quer que um dia você esteja ao lado dele, louvando e glorificando o nome do Senhor.
Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque seu emocional, Pai. Purifique esse coração aflito, Senhor. Arranque tudo que não lhe pertence, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti por toda a minha família, por toda a minha parentela, Pai. Por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, que nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.